você não alcança grandes resultados de um dia para o outro. Você vai alcançando, né, subindo degrau por degrau, dia após dia. Olá, eu me chamo Michel Lia Ferraz, tenho 19 anos e eu fui aprovado em Física na UFG. Desde criança eu gostava mais, já fui mais orientado para as exatas. E no 9º ano eu coloquei em mente que eu queria fazer o ITA. Eu tive o contato, bem, eu nem lembro direito, mas acho que eu vi em algum vídeo no YouTube sobre a dificuldade de passar. E como eu gostava de desafios, eu tentei, eu coloquei isso na minha mente, né? Eu queria passar no ITA. Mas aí aqui na cidade em específico era um pouco difícil achar alguns lugares mais acessíveis para treinamento. A minha escola era mais voltada para o Enem. Eu tentei um incentivo da escola e eu fui conseguir apenas no 3º ano, então foi um pouco difícil para mim, durante o 9º até o 3º, ter um treinamento mais voltado para o ITA. Então era mais, bem, sozinho mesmo pela internet. Aí eu percebi, eu fiz o ITA no 2º ano, e eu vi que eu não ia conseguir passar, né, porque o curso era muito difícil, e eu procurei também, já fui procurar algum curso online de respeito, né, que tivesse uma fama boa. Encontrei o Quadro, falava muito bem, vi muitas aprovações no ITA, no curso militar, e depois do 3º ano, também, quando eu não consegui de novo pela 2ª vez, eu resolvi que eu ia fazer o Quadro. Comecei a estudar até o final da... Eu estudei muito intensamente durante a primeira metade do ano, só que tinha um problema que também, em paralelo, eu estudo xadrez, né? E a minha paixão pelo xadrez só foi aumentando a ponto de atrapalhar meus estudos no ITA, e eu sabia que eu tinha que sacrificar um ou outro, e eu escolhi o xadrez. Era a minha paixão maior, ainda é, e então abdiquei do ITA. Aprendi bastante exatas estudando pelo Quadro, mas aí eu tive que encerrar nessa parte dessa minha trajetória aí da engenharia aí, do meu sonho pelo ITA. Então, aí eu fiquei 1 ano sem estudar, basicamente, só que aí eu vi que eu precisava também de uma segunda opção, né? Caso o xadrez não fosse bem monetariamente, o que não é também, que não é bom assim no Brasil, né? Então, eu comecei a ver algumas opções aqui na minha cidade mesmo, e eu vi que eu iria fazer pelo Enem, optei, tive que só dar algumas revisões das minhas anotações, basicamente do Quadro, em exatas, alguma parte de humanas, e, bem, deu certo, né? Passei em Física aí, e bora lá, vamos começar esse curso aí, sofrendo. Aqui em Goiânia, eu estudei em uma escola particular muito boa, do 9º ao 3º ano. Porém, ela era mais voltada para o Enem, ela é voltada. E é um pouco ruim para casos específicos como o meu, que querem alguma instituição militar, né? Então eu tentava correr atrás de algum tipo de incentivo, e aí, ainda bem, no 3º ano, eu consegui, depois de muito esforço, mas os diretores me ajudaram, os coordenadores. No seguinte plano, eu pegava só as aulas de exatas, e aí, quando era alguma aula de humanas que não caía no ITA, por exemplo, geografia e história, aí eu subia e eu ia para a sala de estudos, e eu ficava estudando pro ITA, entendeu? Então, era esse incentivo que a escola conseguiu me ajudar, porque a aula específica, assim, pro ITA não tinha como, e também não tinha demanda, né? Aqui, pelo menos na escola, não tinha muitas outras pessoas que queriam também estudar
né, nessa instituição, né, no ITA. Bem, ainda bem, graças a Deus, meus pais, eles me incentivam em qualquer decisão consciente que eu tomo, porque, bem, desde o 9º ano, como eu falei que eu queria ir, eles me apoiaram, me incentivaram no que puderam, poder comprar livros, né, conversar com algumas pessoas que, bem, eles sabiam que tinham conhecimento também da área de exatas, enfim, sempre proporcionaram o que eu precisava, na medida do possível. Aí no 3º ano, quando eu apresentei essa proposta, né, e que a escola me ajudou, não foi, na real, foi motivo de júbilo, não de, sei lá, descontentamento, porque era um passo a mais para o objetivo que eu queria alcançar, né? E aqui em Goiânia, em específico, pelo menos na escola, algumas escolas adotam o seguinte modelo. Até do 9º ao 2º, você estuda toda a grade curricular do MEC, né? E no 3º ano é só revisão. Então, essa parte de humanas, eu já tinha estudado bem. Aí, só no 3º ano mesmo, eu meio que estava perdendo um pouco meu tempo em direção ao ITA, né? Porque eu já tinha visto, eu não precisava, eu não ia perder nada de humanas. Quando eu ia para a sala de estudos, como não tinha outro estudante, né, que não queria cursar o ITA, eu estudava sozinho. Aí eu particularmente estudava por alguns livros que eu via que era referência, né? Então, um livro de matemática eu estudava pelo Fundamentos da Matemática Elementar, tem muitos outros bons, né? Mas eu escolhi esse. De Química, eu escolhi do Feltri, também sei que tem outros melhores e tal, mas, enfim, eu precisava de uma base. E de Física, eu escolhi o do... De Física, eu escolhi do... o nome me fugiu à mente. Do Toledo. Aí eu ficava matando esses livros, eu ia avançando progressivamente. Ainda não tinha conhecido, eu não estava inscrito no quadro, né? Eu não tinha uma orientação guiada. Eu ia resolvendo os livros cronologicamente falando, né? De capítulo por capítulo. Bem, nos momentos que eu estava estudando sozinho, o problema era que eu não tinha uma orientação, né? Eu não tinha um estudo guiado, porque pelo livro eu ia matando capítulo por capítulo, mas muitas vezes me dava uma sensação de que era muito conteúdo em pouco tempo e que eu não ia conseguir resolver, porque tem muitos exercícios, muita parte teórica, e eu não sabia que, por exemplo, até que ponto caía no ITA ou não. Eu seguia na fé, né? Que querendo ou não, eu também sabia que não ia dar para passar no 3º ano e eu ia fazer o cursinho. Então isso era, de certa forma, alívio, eu ia estudar o máximo que eu pudesse antes de entrar no curso propriamente dito. Mas ainda assim era um motivo de apreensão. Não ter essa orientação, assim, do seu lado, porque eu estudava sozinho o tempo todo, né? Então não ter um amigo ou uma amiga com um tutor ou uma tutora foi, de certa forma, uma pressão a mais. Então, como minha jornada sempre foi meio solitária, né? Porque eu tinha que estudar algo que ninguém da minha escola também queria, eu meio que já estava acostumado, mas era uma pressão para mim, eu me sentia um pouco pressionado também, porque eu sentia pressão geral da escola, porque eu era meio que o diferentão, saca? O único que estava estudando um outro negócio, então tinha essa pressão, porque algumas pessoas não viam bem quando eu saía da sala de humanas, achavam que eu estava sendo snob, não entendiam que era só por causa do meu caso em específico, e que também poderiam ter outras, sabe? E em relação ao vestibular em si, às vezes eu ficava um pouco apreensivo, porque eu não tinha um tutor e a tutora, né? Às vezes não, grande parte das vezes, né? Eu estava estudando sozinho. Se eu tivesse né, ou conhecesse o quadro, começasse a estudar pelo quadro, seria bem mais aliviador, né? Porque eu já poderia estudar mais guiado, consciente. Eu conheci o método quadro através de pesquisa e de orientação mesmo. Eu perguntei, acho que para alguns professores, né, que
já tinham algum ramo já tinham alguma carga de exatas, uma longa jornada no ensino, né, das exatas, de física, matemática e química. E quando eu perguntei a eles sobre o quadro, eles me apoiaram, eles me indicaram, né? Falaram que era um curso de qualidade. Aí eu fui. Acabou o terceiro ano, eu me inscrevi eu me inscrevi no quadro no finalzinho de dezembro, se eu não me engano. Eu escolhi dar esse voto de confiança pro quadro, porque eu fiz uma pesquisa boa acerca de diferentes cursos que ensinavam sobre instituições militares. Conheci o quadro, perguntei aos meus professores sobre a qualidade deste cursinho, né? E eu fiquei satisfeito. E aí, bem, tem muitas opções. Eu acho que assim como, por exemplo, na Netflix tem um catálogo de filmes, uma hora você vai ter que escolher um e você vai ter que ver, porque senão você vai ficar indeciso, você vai acabar passando a noite toda e não vai ter visto nenhum. Então eu fui, dei meu voto de confiança e ia dar o meu melhor. E aí não me arrependo. A minha maior dificuldade quando eu comecei o quadro foi também em relação a estudar sozinho. Porque tem um problema, e isso o quadro falou também, né? E eu sabia, eu estava ciente, estudar em um ambiente fechado, por exemplo, com uma casa sempre, né? Ou estudar no quarto. E aí, basicamente, como mesmo no meu ambiente aqui do meu quarto, eu estudava todo dia, às vezes isso me cansava, às vezes eu não era muito produtivo, e às vezes era mais frequente do que eu gostaria de ser. E isso eu acho que... E aí me deixava frustrado, e aí, enfim, era um ciclo vicioso. E aí, às vezes, eu tentava mudar de ambiente e tal, mas por sempre estar sozinho, não ter contato com outro aluno ou aluna que queria estudar, que conhecia o quadro, né, e tal, essa falta de proximidade com alguém, acho que isso me prejudicou um pouco. O meu problema foi a falta de contato com... Eu queria ter algum senso, me assemelhar, me identificar com alguém que queria o mesmo objetivo que eu, né? E aí isso me atrapalhou um pouco. E também tem a parte parte minha mesmo, que às vezes eu estudava sempre no meu quarto, e eu acho que não era tão produtivo quanto deveria ser, entendeu? Mas aí eu tinha que fazer o quê? Variar os ambientes. Bem, eu não me sentia tão produtivo dentro do meu quarto, porque eu tô olhando de frente aqui pra minha cama, e aí dá um baita de um sono, aí bate já a consciência pesada, aí eu falo, vou dormir 5 minutinhos, dormir uma tarde toda. Tudo bem que não conseguia isso direto, tá? Mas de qualquer maneira, eu acho que só de estar no mesmo ambiente e você ver a cama, eu acho que isso já reflete subconscientemente algo negativo a longo prazo. A longo prazo. Quando acontecia isso, de eu perder o dia todo por conta, né, da falha minha de dormir, eu me sentia um lixo, né? Eu me sentia um fardo humano. Não gostava, não. Improdutivo. Bem, era ruim. Aí no dia seguinte, como basicamente tem que ter meta semanal, né? Na época, pelo menos que eu tava com quadro, você tinha que fazer meio que o dobro para compensar, né? De acordo com bem meu planejamento. E aí era mais trabalho. E aí se você bobeasse mais um dia, virava uma montanha, uma bola de neve, né, gigante. Mas a maioria das vezes eu conseguia superar assim, fazer o simulado direitinho, a redação, as metas semanais dos módulos, né? Eu não sei como é que tá agora, mas eu conseguia na medida do possível. Isso só piorou na metade do ano, porque por conta do que eu já disse, né? Que minha paixão pelo xadrez já foi tomando mais parte. Bem, o xadrez chegou na minha vida também pela escola. Ela é uma das oficinas que tem. E aí eu optei por fazer no nono ano. No nono ano eu só sabia mexer peça. E olha lá, era muito capivara que a gente fala, né? Iniciante. E aí no primeiro ano, quando trocou
professor que eu tinha para um outro, eu tive a sorte de que o novo professor fosse um dos melhores do país, que é o atual número 4, André Diamante, grande mestre André Diamante. E aí ele me ensinou coisas muito a mais e, bem, desde então eu não consigo ficar um dia sem jogar o jogo. Minha paixão foi aumentando imensamente. Não virou só um hobby, né? Virou uma paixão, né? E aí eu comecei, no terceiro ano, eu sabia que isso ia me prejudicar, porque eu tinha semana que tinha torneio, aí eu tinha que fazer o simulado, não da melhor maneira possível, ou fazer num horário que não fosse muito adequado, por exemplo, muito à noite, ou muito cedo. Tinha que fazer coisa a mais na semana, e isso me sobrecarregava, mas eu participava de torneio, viajava, e isso me afetou pro ITA. Eu sabia que eu não ia conseguir passar, e aí eu optei entre um e o outro pelo xadrez a partir da metade do ano que eu fiz o cursinho, né? Essa decisão de abdicar do ITA e optar pelo xadrez, eu acho que ela foi realmente uma das mais importantes da minha vida, porque, bem, eu tinha pressão da minha família, da minha escola, amigos, todo mundo que eu conhecia, desde o nono ano, porque conhecia o meu sonho, né? Todo mundo sabia que eu queria seguir nessa carreira, né, da engenharia no ITA. E aí, quando eu falei que, bem, no meio do ano que eu estou fazendo cursinho, eu não queria mais, aí, pelo menos, eu também tive a graça de que meus pais entenderam e me apoiaram com a condição de que eu não deixasse de fazer algum curso superior. Então, no ano seguinte, eu já estava também pensando em fazer um segundo plano, né? E, no caso, eu escolhi a física da UFG, em paralelo, estudando xadrez. Entre a prova do ITA e a do Enem, eu prefiro 1000 vezes a do ITA. Eu acho a prova do Enem muito chata, muito cansativa, desnecessária, tem que fazer muitas questões em pouco tempo. Eu não gosto do estilo da prova. Então, isso era o que, na verdade, mais pesava para mim, que era essa parte de resolver muitas questões em pouco tempo, e até o modo das questões, a maneira como as questões são formuladas, eu não gosto do Enem em específico, a minha opinião. Pelo menos também, como a minha escola era voltada para o Enem, eu já me preparava do nono até o segundo ano, né? E eu fiz também a prova do Enem no nono, no primeiro, no segundo, só não fiz no terceiro por conta do ITA. Mas eu já tinha uma ideia de como era a prova do Enem, e aí eu só precisei realmente dar umas revisadas em algumas matérias, né, algumas formas que eu tinha esquecido, de física, de matemática, algo de química, e bem, humanas eu sempre tive, humanas eu revisei algumas coisas também, mas como eu tenho o hábito de leitura, acaba que já me ajudou por conta do Enem em si, né, a parte de interpretação. E como não tem tanto conteúdo assim, não precisa muito. Agora, de exatas, eu precisei revisar um pouco, alguns meses antes da prova, mas nada muito puxado, foi bem tranquilo, continuei mais estudando realmente pro xadrez. Preparação do Enem já me ajudou bastante pela minha escola e também pelo quadro, por conta das exatas, né, que é muito mais superior o ITA em relação ao Enem. Eu, particularmente, eu fui um pouco arriscado, né? Eu fui displicente, porque eu estava postergando o estudo para o Enem. Eu sabia que era importante, mas aí chegava mês atrás de mês e eu não me preparava. E aí vinha cobrança também da minha família e tal, e aí eu ficava um pouco ocupado, mas aí eu falava, vou começar a semana que vem, mas não, aí passava e eu não estudava. Aí chegou, acho que um mês antes, né? E aí eu comecei a fazer algumas provas antigas para pegar já o estilo, porque revisei algumas coisinhas e basicamente eu acho que eu fiz duas provas do Enem para pegar realmente eu acho que eu fiz a de 2020, 2019, 2020, ou 20 ou 21, não lembro. As mais recentes, a anterior ao ano que
que eu optei por física. E aí, bem, basicamente foi isso. Foi um pouco arriscado, mas pelo menos deu certo, porque também eu já tinha me preparado bastante pro ITA alguns anos atrás, né? Foi uma questão mais de memória muscular, né? Memória só de revisitar algumas coisas. Na parte das exatas, com certeza, ter me preparado para o ITA me ajudou para o Enem, porque é um pouco meio que a mesma grade, né? Só que de uma maneira muito mais aprofundada. Então, se você sabe geralmente, e também para você saber o profundo, né? Você tem que saber a base. E a base, meio que é o Enem, tudo bem que tem algumas questões mais complicadas, mas em suma é bem mais tranquilo que no ITA. Agora, o que pega é o tipo de modelo de como resolver, né? Porque o conteúdo basicamente é o mesmo e mais fácil, só que tem muita mais questões. Então tem que saber o estilo da prova, que é resolver várias questões em pouco tempo. E isso, particularmente, você tem que ter um pouco de prática. Não, você pode ser muito bom, por exemplo, em questões, você pode resolver muitas questões de ITA, sair bem, e eu acho que ao mesmo tempo sair mal no Enem se você for um pouco lento. A verdade que eu fazia no terceiro ano era modelo Enem, porque eu tinha que bem ser aprovado ainda, né? Não tinha como. Mas eu fazia algumas redações do modelo ITA, e eu entregava para um professor que era muito bom, meu professor de português e de redação, e ele corrigia para mim. Agora, quando eu entrei no quadro, era modelo ITA, né? Aí era focado, aí tinha uma corretora, aí era perfeito, né? Não precisava ter que dividir minha atenção pro Enem e pro ITA. Eu não tinha, por exemplo, eu gosto mais de exatas, né? Por isso que eu queria fazer o ITA. Mas, por incrível que pareça, eu tenho mais facilidade em humanas e na redação. Então, eu tinha que mais focar meu tempo mesmo, era nas exatas. Eu focava alguma parte do meu tempo nas humanas e em linguagens, né? Que caiu o inglês e a gramática no ITA. E na redação, mas ainda assim eu tinha que focar 99% nas exatas, porque física, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira vez o ITA, eu consegui uma questão, assim, a primeira, que é mais teórica. A minha pontuação em redação no Enem foi 880, o que para passar para física tá tranquilo, né? Bem, depois do método quadro, a aprovação concreta foi no curso de física mesmo, da UFG, um ano depois, né? Quando eu prestei para o Enem. Agora, indiretamente falando, o curso do quadro me ajudou bastante na maneira como você lida com o tempo, como você organiza com as questões importantes do seu dia a dia, não postergar o que você deve fazer hoje para depois, porque senão fica cada vez mais difícil e aí você tem que fazer um trabalho dobrado no dia seguinte, e se você não consegue, você se sente culpado, você se sente, enfim, você se sente culpado, você se sente produtivo, e aí no outro dia fica pior ainda, e aí, enfim, piora muito seu psicológico. Então me ajudou a ser mais, enfim, organizado e consciente das minhas próprias ações. Quando eu entrei no quadro, eu já tinha um conhecimento mediano das exatas, né? Por exemplo. Mas eu não deixei de fazer, conforme a orientação do próprio quadro, a parte mais básica de todas que eles colocavam lá no site, né? A parte mais básica, os primeiros módulos de matemática básica mesmo. Porque às vezes você acha que você é muito bom, por exemplo, em determinado assunto, mas aí lá numa questão futura tem uma abordagem diferente, básica, mas que você deixou de ver, porque você achou que você estava já no patamar superior. Então, eu tive, por mais que eu não queria muito, confesso, mas eu segui a opção que eles falaram, que era fazer desde o primeiro módulo. Eu queria ganhar tempo, né? Mas aí eu abdiquei disso para fazer realmente
tudo que a plataforma fez, me indicou. Então, começar lá do básicozinho, revisar pelo menos e ir subindo. Aí eu seguia módulo por módulo, em qualquer matéria, nas que eu achava que eu era bom, que eu já tinha algum conhecimento ou não, mas eu seguia. Aí, agora, em relação à quantidade de tempo que eu estudava para cada matéria, eu focava mais nas exatas, porque eu sabia que, bem, é o que mais pega e também é o que mais tinha até dificuldade em comparação com as outras. Mas eu tentava também conciliar com as metas semanais, né, mensal, o que é até bom porque, querendo ou não, um correlacionava com o outro. Como eu tinha mais dificuldade e precisava mais de exatas, também era o que mais exigia da meta. A meta era mais puxada para esses dois. Para os outros, né, que era gramática, inglês e redação, já era a quantidade de tarefa também era bem pequena. Então, pelo menos, não teve choque do que eu precisava do que com a demanda da plataforma. Aí, aquela que eu falei, né? Ó, a grande transformação que o quadro fez para mim foi, primeiro, realmente entender a importância de ser organizado e ter disciplina. Porque um dia você não alcança grandes resultados de um dia para o outro. Você vai alcançando, né, subindo degrau por degrau, dia após dia. E é muito importante, todo dia, você se sentir produtivo, você sentir que você está sendo melhor do que ontem, porque é um dia que dá uma decaída, que você fica ruim produtivamente, que você já fica um pouco com a consciência pesada, e aí, se você já fazer um ciclo vicioso, só vai piorando. Então é muito importante você cultivar o psicológico, né, estabilidade emocional, saber que vai ter talvez alguns dias ruins, mas você vai poder também recuperá-los. E em suma, para também diminuir a taxa de frequência disso, você ser organizado e ter disciplina, né? Não deixar para fazer o que você pode fazer hoje para amanhã. Eu acho que em relação a mim, a maior mudança foi quando eu disse que eu não queria fazer ITA e ir para um caminho que aqui no Brasil é muito nebuloso, muito obscuro, muitas pessoas nem conhecem, que é o xadrez. Então, pelo menos meus pais já sabiam da minha jornada, né, no xadrez, eu já viajava bastante, jogava muitos torneios, mas ainda assim foi um choque para eles, porque eu estou trocando algo que, bem, se eu estudasse alguns anos, caso eu não passasse de primeiro, que era mais provável, não passar. Então, mas mesmo assim, seria algo mais concreto, e quando eu passasse, eu teria uma vida mais confortável, que era o do ITA, muito mais provavelmente, do que por uma vida um pouco mais puxada, né, pelo xadrez. Ainda bem que eles me apoiaram. Eu acho que essa foi a maior mudança. Aí, quando eu falei que eu queria fazer pelo menos física aqui no UFG e tal, foi até positivamente com o que meu pai falou, né? Ele falou que pelo menos eu tinha que fazer algum curso, e aí eu escolhi física. E como é de exatas e tal, meio que tá meio próximo, eu troquei uma engenharia, né, por física, mas ainda assim eles me apoiaram, não foi tão... Nesse caso específico não foi tão chocante. Eu acho que mais chocante mesmo foi o ITA pelo xadrez. Eu fiquei feliz. Passei em física e tal. Eu fiquei feliz, não foi... Tipo, como não é um curso tão concorrido assim, e eu já tinha pelo menos uma bagagem já boa por conta do estudo do ITA, eu meio que sabia que eu ia passar e tal. Aí, mas ainda assim, né, precisei dar um esforçozinho e tal, mas ainda assim fiquei feliz. Para quem está começando a estudar agora, quem está focando, escolhendo um curso, escolhendo algum objetivo, o que eu mais... meu conselho é ter constância, que não adianta. Muita gente começa muito animada nos primeiros meses do ano, no primeiro, no segundo mês, já começa estudando bem e tal, mas quando perde energia,
bem, desanda e aí meio que perde o ano. Isso eu acho que a maioria das pessoas. Ter em mente que não é todo dia que você vai acordar motivado, na verdade, acho que são os pouquíssimos dias assim, mas o que importa é você ter constância, você ter dedicação. Isso eu acho que é para tudo na vida, enfim, você acordar, mesmo não querendo, mas fazendo. E, e eu acho que é isso, para qualquer coisa. E eu indicaria bastante o método quadro, o cursinho quadro, para todos aí que estão escutando, para todos os estudantes, tanto para o Enem, como também para as instituições militares, né, para cursos mais difíceis, vestibulares mais difíceis, USP, Unicamp, enfim, para qualquer tipo de vestibular, eu acho que é um método de estudo muito adequado.